Oi, pessoal! Oi, pessoal! Hoje falaremos sobre o A Bíblia que é a Bíblia. é a carta do amor de Deus. Então, o que contém a Bíblia, primeiramente? Contém todo o ensinamento de Deus, certo? Certo. Todo cristão deve usar? Deve. A Bíblia tem que estar com a gente o tempo inteiro. O tempo inteiro a Bíblia tem que estar com a gente. Porque é um livro sagrado dos cristãos. Então a gente duvidou na fé, a gente vai lá ler a Bíblia que está lá. Jesus deixou explicado pra gente. Deus deixou explicado isso pra gente. Se Né? quer saber sobre algum assunto, vai lá na Bíblia, provavelmente vai ter, né? Falando sobre aquele assunto. E aí, o que acontece? A gente precisa de ter a Bíblia sempre com a gente, pra gente entender um pouquinho mais sobre a nossa fé, entender mais sobre a nossa igreja, o que Deus quer falar pra gente, porque na Bíblia ele revela sinais. Sim. E ele revela também muitas coisas por meio dos discípulos, que a gente aprendeu no encontro passado sobre os discípulos. E aí, o que acontece? Alguns discípulos escreveram algumas partes da Bíblia. Sim. E que partes são essas? Então, existem duas partes da Bíblia, primeiramente. Existe o Antigo e o Novo Testamento. O que é o Antigo Testamento? É antes da chegada de Jesus. Então, desde os primórdios da criação, né? Começamos com Gênesis, falando sobre Adão e Eva. Aí prosseguimos com a aliança, que vocês já aprenderam, né? As 5 alianças. Aí foi tendo mais ensinamentos e Jesus nasceu. Quando Jesus nasce, começa o Novo Testamento. E dali em diante começam os novos ensinamentos, né? O que Jesus quer nos ensinar, o que Jesus pede para a gente mudar, né? Sim, e no Novo Testamento fala um pouquinho mais da vida de Jesus, fala um pouquinho da paixão de Cristo que a gente viveu na Páscoa, fala um pouquinho da morte e ressurreição. Então são as pessoas e palavras mesmo de Jesus, de que os discípulos que estavam junto com ele, Jesus falou para os discípulos escreveram. Daí também no Novo Testamento tem também todos os sacramentos, né? Onde Jesus renova os sacramentos da união, né? Sacramentos como o batismo. Inclusive um sacramento que vocês vão receber daqui um ano, que é o sacramento da primeira Eucaristia. Então, a gente aprende isso tudo na Bíblia. Igual a gente vai aprender os 10 mandamentos, que também está na Bíblia. E o Antigo Testamento, quer dizer, a Bíblia é dividida em duas partes, né? Como foi dito, Antigo e Novo Testamento. E o Antigo Testamento contém quantos livros? 46 livros, para ser mais preciso. E o Novo Testamento tem? 27. Então, ao total, a Bíblia tem quantos livros? A Bíblia Católica, presta atenção, tem 73 livros. Tem 73 livros. E nesses 73 livros, a gente tem os evangelhos. E os evangelhos são escritos por quê? São quantos evangelhos? São 4 evangélicos. São Marcos, Mateus, Lucas e João. Então, a gente vai aprender o que os evangelhos, eles ficam em qual parte da Bíblia? Os evangelhos é a partir do Novo Testamento, com a chegada de Jesus. Isso. Então a gente entendeu que a Bíblia é dividida em duas partes, que ela tem o Novo e o Antigo Testamento. E para a gente entender um pouquinho mais da Bíblia, a gente tem que saber o que significa evangelho. O que significa evangelho? São ensinamentos de Jesus. E os ensinamentos que Jesus, a vivência antes e depois, que a gente já aprendeu isso. Então, a pessoa central da Bíblia, a mais importante de todas é Jesus. Jesus. Então, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, tudo que Deus quer nos ensinar, como ele trouxe o filho dele, que a gente já aprendeu isso também, tá escrito na Bíblia. E que mais? A gente tem que entender que a Bíblia a gente não tem que cantar ela debaixo do braço, não, né? Sim. A gente vai usar a Bíblia pra quê? Para estudar. E como que a gente estuda? Depende. Mas, sinceramente, você pega a Bíblia, por exemplo, você quer ler o Evangelho. Todo dia tem o Evangelho do dia. Você pega a Bíblia, lê o Evangelho e vê o que Jesus está querendo trazer naquele momento. Quais são as mudanças que ele quer trazer para aquele dia. Qual é a reflexão. E, além disso, você pode estudar sobre outros temas. Você quer saber mais sobre os sacramentos.
Lá na Bíblia tem falando sobre os sacramentos. Ah, você quer saber mais sobre a Eucaristia? O que é a Eucaristia? Então vou lá, procuro Eucaristia. Então a Bíblia é cheia de conhecimento, cheio de livros. A gente tem que, igualzinho, nós aprendemos nas alianças. As alianças se encontram no Antigo Testamento, lá em Gênesis. Então cada livro tem um nome, tem uma história. Então a gente tem que entender que a Bíblia são várias histórias diferentes, mas com o mesmo propósito, com o mesmo foco, Sim, que é a nossa salvação, né? sim, Então nós precisamos entender que a Bíblia ela é muito importante na vida de um cristão. É como é a nossa armadura, né? sim. É a base da nossa fé também, a Bíblia. Porque é os nossos ensinamentos que até hoje é usado. A Bíblia não tem atualização, não existe a Bíblia 1, a Bíblia 2, a Bíblia 3. É a Bíblia desde o surgimento até aqui. E ela é sempre atual. Então a Bíblia, como ele disse, não tem outras edições. É sempre atual, sempre a mesma, desde que criaram até o fim dos tempos. Então esse é mais um vídeo, né? Que a gente quis trazer falando sobre a Bíblia, qual a importância da Bíblia e o que é uma Bíblia, né? Então, se você ainda não tem Bíblia na sua casa, compre a Bíblia, Ave Maria, e vai com seus pais ensinando, aprendendo como que Manusear. como abrir a Bíblia, como fazer tudinho, tá bom? E Fique com Deus.